Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Estamos aqui no terceiro domingo do mês com a nossa equipe. Eu, Miguel, aqui conosco também a nossa querida amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Mais uma vez aqui estamos, para trazer mais uma vez os nossos estudos, a mensagem de Jesus, acompanhada também dos ensinos de Kardec. Que nós possamos aproveitar bem essa manhã, buscando sempre nos aperfeiçoar, melhorar melhor através dos estudos. É a lei do progresso. A lei do progresso, nós temos que evoluir. E aqui também o nosso querido professor de português, Antônio, Bom dia, Antônio. Muita paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Fazendo esse link com a doutrina espírita, trazendo luz às nossas vidas, e fazendo com que nós raciocinemos sobre essa ótica do amor de Jesus em nossas vidas. Verdade. Quando eu falei professor para você, só para provocar, porque nós vamos começar falando de português a hora que for entrar no estudo, Mas na verdade, Antônio, nós somos professores de nós mesmos, Então, como somos médicos de nós mesmos. Então, a hora que a gente entende isso, Teca, fica mais fácil, Também o Cacá com a gente aqui, sempre uma alegria encontrar com o Cacá, que é o responsável pelo programa também na parte técnica, Que esse programa é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Então vamos para o nosso primeiro momento, a mensagem da Federação Espírita do Paraná, que hoje nos traz como título algo grande que sirva para alguém. A moça trabalhava como voluntária numa loja de roupas usadas, um brechó de um hospital. Certo dia, contra ela, adentrou a loja uma certa senhora bastante obesa. Logo, a atendente pensou, entristecida: puxa, ela não vai encontrar nada na numeração dela. A partir daquele momento, ficou bastante apreensiva, conforme observava a senhora passando de arara em arara, procurando algo. Pensava numa forma de evitar que a cliente se sentisse mal, uma vez que tinha certeza de que não encontraria nada que lhe servisse. Não queria que ela se sentisse excluída e nem que a questão de seu sobrepeso viesse à tona, deixando-a estranha sem jeito. Fez então uma breve oração, pedindo uma luz para se sair bem daquela situação delicada, evitando que a senhora passasse por qualquer tipo de humilhação naquele momento. Foi quando o esperado aconteceu. A cliente se dirigiu à moça e afirmou um pouco entristecida e constrangida: não tem nada grande, não é? E a moça, que até aquele instante não soubera o que fazer, abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu sorrindo: quem disse? É claro que tem. Olha só o tamanho desse abraço. E a abraçou com muito carinho. A loja toda parou para observar a cena inusitada e bela. A senhora, pega de surpresa, entregou-se àquele abraço acolhedor, deixou-se tomar por algumas lágrimas discretas e exclamou: há quanto tempo ninguém me dava um abraço? Depois de alguns instantes buscando se recompor, ainda emotiva, finalizou a conversa breve dizendo: não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que procurava. Inspirados nessa singela passagem, poderíamos perguntar: será que dentro de nós, procurando nos baús de nossa intimidade, nas prateleiras da alma, também não podemos encontrar algo grande que sirva para alguém? Somos aprendizes, sim. Muito nos falta de bagagem moral e intelectual, mas muito já temos para oferecer.
Quem não tem condições de dar um abraço sincero? Quem não consegue alguns minutos de sua semana para dedicar a algum tipo de trabalho voluntário? Quem não está apto a proferir uma palavra de estímulo, um elogio, um voto de sucesso ou de paz? Temos todos algo grande dentro de nós. O amor maior em estado de latência, a assinatura do Criador em nossas almas perfectíveis. O que temos de bom não precisa ser guardado a 7 chaves conosco. A candeia precisa ser colocada sobre o alqueire para que brilhe para todos. Brilhe, assim, a nossa luz, sem economia e sem medo. Há tantos que precisam dela. Não deixemos passar um dia sequer sem ter sido importante na vida de alguém, na história de um ser que respira ao nosso lado. Haverá dia em que finalmente entenderemos o que é viver como irmãos na humanidade inteira. Que esta pergunta possa ecoar em nosso espírito durante todo este dia. Será que não temos algo grande que sirva para alguém? Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa, né? Muito linda, muito profunda, muito simples. Eu não a conhecia e olha que eu ouço o Momento Espírita já há muitos anos, né? E nos traz uma mensagem assim de otimismo, né? Que transcende a nossa crença religiosa, né? Pode ser aplicada, né, Teca, em qualquer situação da vida, né? Sim, é aquela coisa, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar nada, né? Sempre a gente tem alguma coisa que a gente pode dar. Eu ouvindo essa história, né, do momento, eu me recordei, a gente faz parte de um grupo de idosas, né, a gente fala que é o grupinho da terceira idade, o grupo das avós. É um grupinho pequeno, simples, assim, mas muito, muito gostoso. E eu tenho, não que eu queira ser melhor que ninguém, não é isso, mas eu tenho por hábito, né, quando eu chego, eu vou de mesa em mesa e cumprimento cada avó que ali está. Isso é um hábito, é meu. E quando às vezes eu não vou, ela fala, oi, senti falta, né, aquela coisa. E recentemente eu fiquei uns 3 encontros afastada, e quando eu retornei, eu fui, né, de mesa em mesa conversando com as avós, perguntando como elas estavam. E tinha uma avó que estava de costa e eu cheguei até ela, né, dei uma batidinha no ombro dela e falei, meu amorzinho, olha eu aqui, né. E aí abracei ela, porque ela estava em pé e foi mais fácil, né, eu dei um abraço a ela. E ela olhou para mim assim e disse assim, nossa, mas hoje eu precisava tanto desse abraço. E é uma coisa que me comoveu demais aquilo lá, e essa história vem muito de encontro a isso, porque muitas vezes você não precisa assim de muita coisa, né? Mas às vezes uma palavra, um gesto, né? Você pode às vezes trazer tanto benefício para outra pessoa, né? E muitas vezes a gente passa despercebido e às vezes não presta essas atenções nem em relação a outras pessoas. E é uma coisa assim que vem nos chamar a atenção essa história de hoje, né? Um abraço, a gente pode dar sempre. E a gente aqui... E não custa nada. Né? Não custa nada, e o efeito, o resultado é muito grande, né? Transcende a nossa sensibilidade. Por quê, pessoal? Porque nós estudamos aqui no programa o Espiritismo, né, Antônio? Então, as consequências espirituais dos nossos atos, das nossas ações, fogem ao nosso controle, porque nós não temos uma visão espiritual, né? O nosso anjo da guarda tem, né? Então, eu imagino, quando eu vi o título, algo grande, né? Um abraço que a gente dá numa pessoa, né? Então, nós estamos abraçando não só ele, mas a família dele, os amigos espirituais que estão necessitados de um carinho, de uma atenção, ou seja, aquela nossa vibração, a gente amplia a nossa atmosfera espiritual, que vai ser o tema de hoje do Zé Antônio no final do programa, né? De modo a trazer benefício não só para a gente que dá esse abraço, mas também para a pessoa que está recebendo, né? Com certeza, a mensagem ela é muito emocionante, porque
aquela voluntária, quando ela percebe a cliente chegando na loja, ela já quis acolher aquela pessoa, porque muitos de nós estamos passando por dificuldades na vida e carregamos uns problemas internamente e não dividimos com ninguém. O problema, vamos dizer assim, abre aspas, feche aspas, da obesidade, né? O problema da obesidade é algo que chama a atenção, que muitas pessoas sofrem calada e às vezes você diz assim, mas fulano, por que você não faz um regime? Por que você não faz uma academia? Por que você não faz isso? E essas palavras, às vezes, ao invés de ajudar, elas irritam aquela pessoa que está passando por aquilo. E essa jovem, ela diz assim, eu vou fazer uma oração para poder ser mais útil na hora que eu chegar para atender, porque ela não vai conseguir encontrar uma peça de roupa que caiba nela. Ela já sabia que não tinha roupa tão grande. E aí a decepção para aquela pessoa, ela chegou, que ela não encontrou a peça. E a decepção não está não só em encontrar uma peça, é porque ela se sente mal em ser gorda. E ela, ao se sentir mal, ela não consegue dividir aquilo com ninguém. Ela tem vergonha. Mas aí ela diz assim, quem disse que não tem algo grande aqui? E abre os braços e a abraça. E isso é comovente demais, porque essa pessoa, ela estava necessitada dessa atenção. Ela precisava ser enxergada como ela é, como ser humano que ela é, e ser acolhida daquela maneira. E isso é muito bonito, né? Essa voluntária realmente doou aquilo que é de mais importante, né? Doou o amor. E isso é o que nós precisamos aprender quando aprendemos a amar com Jesus, é doação. É amar sem querer retorno. É isso, é uma mensagem coisa, muito linda, né? Eu acho também, Antônio, diante disso que você falou, eu acho que assim também é uma coisa que nós temos que estar sempre atento ao acolhimento, né? Porque muitas vezes a pessoa que chega até nós, ou no nosso trabalho, ou até na nossa casa, ou no grupo em que a gente participa, a gente tem que estar sempre com esse olhar, né, para o outro, porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que aquela pessoa está passando, né? A gente não tem às vezes esse poder de saber o que a outra pessoa está passando. E às vezes ela chega naquele lugar, né, ou procurando uma ajuda no acolhimento fraterno, né, na casa espírita ou em qualquer outro segmento, e às vezes ela chega ali e se você trata ela com rispidez ou qualquer coisa assim, gente, às vezes ela já está mal, ela sai pior ainda. Mas se ela chega, ela de repente você acolhe essa pessoa, um abraço fraterno. Olha, às vezes você não pode até não falar nada daquilo que ela quer ouvir, mas só aquele abraço, né, já preencheu, né? É o amor ao próximo, né, que Jesus tanto nos deixou tão bem, né? O número de pessoas que estão sofrendo é muito enorme, grande, muito enorme. Grande. Elas estão sofrendo de forma isoladas. A informação hoje ela é muito rápida e isso promoveu esse sentimento em nós. É muita informação distorcida e muito sofrimento. E aí tem que ter amor. Se não tiver amor... E eu me lembrei agora, assim, de uma situação que muitas vezes nós temos que enfrentar, assim, né? Porque é uma prova às vezes, né? Que são os velórios, né? Às vezes não na nossa família, de um amigo, de um conhecido, né? E eu estava me recordando aqui, aqueles que são mais antigos vão lembrar da doutora Kátia, né? Ela era médica, trabalhava no movimento espírita aqui em Londrina e sempre preocupada com jovens, né? Sempre trabalhou com a juventude, ela tocava violão. E eu lembro dos encontros coordenados por ela e pela Elisângela. Elisângela hoje que está na Federação Espírita do Paraná, no departamento de mocidade, né? E a Kátia acabou falecendo, né, por uma doença. E eu me lembro que quando eu fui ao velório da Kátia, né, a Elisângela estava ali, as duas eram companheiras, né? E a Elisângela recebendo a todos ali na SESF, acho que foi na SESF.
E eu lembro que até então estava bem equilibrado, assim, mas na hora que eu cheguei perto da Elis, né, as lágrimas vieram. Eu abracei a Elis sorridente, feliz, né, porque acompanhou todo o processo dela. E eu virei para a Elis e falei assim, eu não sei o que falar. E a Elis falou assim, não tenho o que falar. Ela me chamava de Zé Miguel, né? Não tem o que falar, Zé Miguel, só vamos se abraçar aqui, tá bom. E é verdade, tem hora que o abraço, ele fala muito mais do que as palavras, né? Então, essa mensagem é muito bonita, eu acho que deve ter tocado a várias pessoas, me tocou bastante, né? E eu penso que temos que levá-la a vários grupos, a vários rincões, né? Seja na casa espírita, no hospital, seja na escola, né? Porque hoje com esse negócio do bullying, né? A gente fica com medo de tocar na pessoa, de tocar na criança, né, Antônio? E a gente muitas vezes não sabe do efeito que tem um aperto de mão bem dado, um abraço bem dado, né? Um carinho feito na pessoa, assim, de coração, sem interesse. De coração, exatamente. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem, sempre lembrando as pessoas que quiserem ouvir novamente a mensagem, acesse lá o site da Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, ou o site do momento.com, que ali vai ter não só o áudio, na reprodução do áudio, mas também o texto na íntegra, né? Se quiser fazer uma impressão e mandar para alguém também, hoje está difícil escrever carta, né? Não existe mais essa modalidade. Não. Hoje é WhatsApp, e-mail, mas uma cartinha assim, né, para um parente distante, para um amigo distante lá, nunca chega nada, só conta, né? Aí chega lá uma cartinha dessa. Bem legal a ideia. Bem bacana, né? Um abraço à distância. Tá aí, pessoal, vamos passar agora então para o nosso tema de estudo, né? No terceiro domingo nós estamos estudando o livro de Caibar Schutel, intitulado Vida e Atos dos Apóstolos, que é aquele período depois que Jesus ele é crucificado, ele volta e os apóstolos narram, né, todos os acontecimentos daquele período pós a estada do Cristo encarnado aqui na Terra. É claro que ele espiritualmente ele se apresenta em algumas situações materializado, né? Mas conta principalmente o trabalho que os apóstolos, os seguidores dele tiveram depois, né, da sua etapa aqui na Terra, né? Nós já estamos praticamente na metade do livro e eu estava olhando aqui, Teco, nós começamos a estudar esse material em 2021, olha só, né? No dia 21 de março e estamos estudando no terceiro domingo até hoje, capítulo por capítulo. Fica aí a recomendação desse livro de Caibar Schutel. Aliás, Caibar Schutel, um dos espíritos mentores do nosso Centro Espírita Allan Kardec lá de Cambé. O seu Hugo tinha um carinho todo especial por Caibar, né? E nós estamos no item que diz do início das querelas dogmáticas, né? E por isso que eu citei o Antônio aqui como professor, né? Porque tem duas palavrinhas aí que chamam a atenção, né? E como a gente sabe, né, que o título é o menor resumo do texto que a gente vai trabalhar, então eu quero fazer uso aqui do Antônio, né, para a gente destrinchar o que é querela, né, e o que é dogmático, dogma, né? Então o título do capítulo é isso, início das querelas dogmáticas, ou seja, quando começou a haver umas certas discussões, né, Antônio, com eles, né? Então tem duas palavrinhas para a gente destrinchar, a tal da querela e o dogma. As querelas são as discussões que são do ponto de vista religioso, por isso dogmáticas, né? Por isso dogmáticas são as queixas, são as pendências, são os problemas, são as polêmicas que existiam, porque os grupos que estavam sendo formados, eles tinham uma origem religiosa no judaísmo e tinham suas questões anteriores que entravam em conflito com as questões da nova doutrina, a doutrina do Cristo. E o dogma fazia parte dessas questões do judaísmo, que eram verdades que não tinha discussão, eram estabelecidas como verdade a um povo que ainda é muito bruto, muito simples e não raciocinava ainda direito,
nós estávamos aprendendo a raciocinar naquele período, e tinha alguns que controlavam melhor o conhecimento, e aí eles estabeleciam dogmas, né, verdades religiosas. Beleza, é isso mesmo. Então, a gente, quando vai começar a ler um texto, pessoal, fica aqui a dica para todos nós, né, inclusive para nós, né, Teca, de saber o sentido das palavras, né? Quando eu vi querela, eu já lembrei de quirera, que é outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver. Só muda o i pelo e, né? E aí eu fui ver no dicionário, realmente, quirera ou quirela é aquele milho moído que as pessoas jogam para as galinhas, para os pintinhos. E que também lá no Nordeste nós chamamos também de... Nossa, sumiu o nome. Você vai lembrar. Eu vou lembrar do Eu nome. lembro do meu pai, quando ele ia pescar, ele levava a quirera também. Então cevava antes, né, ali para os peixes virem para ele pescar. É o milho né? moído, né? Milho moído, né? Aquele milho. E é isso, pessoal. E o dogma, como o Antônio disse, é aquilo que é fundamental. É um ponto que não tem discussão em qualquer sistema ou doutrina. Por exemplo, no Espiritismo nós temos um dogma. O que é? A lei da reencarnação. Agora, a discussão é se ela existe ou não. Para o Espiritismo ela existe. Agora, quanto mais a gente conversar sobre ela, quanto mais a gente discutir, melhor, né? Não vamos discutir se ela existe ou não. Para o espírita ela existe, ponto. Agora, vamos conversar sobre ela e levar isso para as nossas famílias, para os nossos grupos, né? O texto que a gente vai ver hoje, ele está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 a 5, e diz o seguinte: alguns homens, descendo da Judéia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé uma grande contenda e discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para resolver acerca dessa questão. Ele, pois, sendo acompanhado até uma parte do caminho pela igreja, passavam pela Fenícia e pela Samaria, narrando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e referiam tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que tinham sido da seita dos fariseus e que haviam acreditado, né, dizendo: é necessário circuncidar os gentios e mandar-lhes que observem a lei de Moisés. Então esse texto literal é o que está lá nos Atos dos Apóstolos, e é isso que nós vamos analisar hoje, né, Teca? Sim. Já para começar aqui as nossas querelas, eu vi aqui agora, me chamou a atenção aqui, assim, é que ele fala assim, olha, se não vos circuncidardes, não podeis ser salvo. Aí, né, eu vou fazer uma querelinha aqui. Gente, querela a gente sim, mas discutir sempre no campo das ideias, tá? A gente está aqui sempre discutindo no campo das ideias, não é a discussão que já parte para uma outra situação, que aí já não faz parte, né, da nossa conversa. Mas vejam só, ele diz assim, porque quem é que pode ser circuncidado? Somente os homens. Os homens, sim. Somente os homens. Exato. E as mulheres? Como é que fica nessa situação? Então elas nunca vão ser salvas. A gente sabe que nessa época aqui as mulheres já eram relegadas ao segundo plano, né? A mulher nem era contada no censo. Sim, então já era relegada ao segundo plano. Então eu vejo só aqui como há algumas coisas assim que né, chama atenção e que a gente às vezes tem que começar a pensar. Porque nesse caso aqui, então, os homens, eles fazem essa circuncisão aí, tudo, eles são todos salvos. As mulheres, tadinhas, vão tudo pro inferno, então, nessa situação. Tadinhas. Não é, Miguel? Vão pro inferno, não, né? É lógico que elas eram relegadas ao segundo plano, e nessa época que as mulheres não tinham direito nem de entrar nas sinagogas, né? Nesses lugares, elas tinham que fazer as orações delas fora, ao ar livre, porque lá na sinagoga não era permitido. Havia, né, um certo preconceito, uma coisa assim, que era da cultura, né? Era as verdades deles, né?
que acontecia. Mas essa é bastante interessante isso aqui, porque ele fala assim que isso tudo gerava assim uma grande contenda, né? Que é uma outra, eu não sei qual é a palavra, mas que também quer dizer querela, tem a ver com a querela, com a discussão, havia essa contenda, né? E a gente sempre tem que tomar muito cuidado exatamente sobre isso, porque no livro, aqui ele está falando, e no livro Paulo Estevão, eles vão esmiuçar melhor essa situação aqui, dessa querela que havia, porque o judaísmo, eles pregavam essa circuncisão. Os gentios, eles não tinham isso, dentro da concepção deles, não. E eles impunham, né, e aí Karl Barth, ele vai ser muito inteligente até na elucidação dele aqui, quando ele vai falar assim que, eles estavam já adentrando uma religião nova, um conceito novo de fé, né, e aí já queriam impor a eles uma nova situação. Gente, não é por aí. Aí ele vai falar, eu não me lembro onde é que está isso aqui no texto aqui, que eu li também e estou aqui agora falando. Aqui, eu vou fazer um enxerto dentro da árvore do cristianismo. Quer dizer, eles já iam colocar alguma coisa ali desse dogma, né, desse fundamento, E a gente vê assim que isso não é importante, né, Miguel? A gente estava conversando com o Miguel ontem à tarde a respeito desse texto, e eles falam sobre a circuncisão, e depois Karl Barth também vem falar isso, né, mais um pouquinho aqui na frente, que quando Moisés institui essa circuncisão, isso não era um ato religioso, era uma coisa necessária para a época. Né? Era uma questão de higiene. Era uma questão de higiene, né? Não era uma coisa que tinha que ser levada assim tão ao pé da letra. Era naquela situação que eles estavam vivendo, lá naquele deserto, onde não havia água, não havia um monte de coisa. A higiene era, meu Deus, era quase nada, porque não tinha nem água, como é que se podia? E os meninos, as crianças da época, eles tinham muitas doenças, né, gerada por falta dessa higiene. E então instituiu-se então o corte, né, a circuncisão, que era cortar o excesso de pele que tinha ali, e ali não retia a sujidade, nada. Esse era o fundamento. Só que Moisés, ele colocou isso assim num termo mais assim, como se fosse uma religião, uma coisa que era necessária, porque aquele povo daquela época, se você não fosse firme na questão, eles não iam seguir. E aí as doenças iam complicar mais, aí ia haver mortes. Então ele institui isso daí. Mas não que isso daí era um ato religioso, né? Isso daí fica mais a nível de materialismo, o que Karl Barth depois vem nos dizer, né, Miguel? Verdade. E a gente estava comentando, preparando o estudo de hoje, pessoal, é um dos textos mais longos de comentários de Karl Barth que eu vi no livro até agora. Né? Pode ser que para frente tenha textos mais completos, mas aqui são 3 páginas de comentários que o próprio Karl Barth faz a respeito disso que nós lemos, que está lá nos Atos dos Apóstolos, né? E ele começa dizendo assim, ó, no primeiro parágrafo, o culto externo, ou seja, o que a Teca comentou do materialismo, e o dogmatismo. O que é um dogma? Nós vimos aqui com o Antônio no começo, né? Uma coisa que não tem discussão, é imposta e acabou. E isso vai de encontro ao que o Espiritismo prega da fé raciocinada. Então, vamos discutir sim para ver se aquilo faz sentido, se é útil para a nossa vida, né? Então ele diz, o culto externo e o dogmatismo têm sido os terríveis adversários da religião, ou seja, da verdadeira religião, do cristianismo, né? Em todos os tempos, o culto e o dogma, 2 entraves terríveis ao progresso, têm desnaturado os princípios morais, que é o que interessa para nós, né? O que a circuncisão tem a ver com a parte moral, com a parte ética? É como o Antônio diz, é uma questão de saúde, de sanidade. E os princípios científicos também, né? O que tem a ver a circuncisão com a mediunidade, que a gente estuda tanto, fala tanto aqui no programa, né? Que são, na verdade, o fundamento e antes o escopo das revelações científicas. Ou seja, toda mensagem divina, ela vem pela moral e pela mediunidade. E é por aí que tudo isso foi transmitido. Agora,
muito se colocou nas leis daquela época, principalmente, e Caibar diz, né, que a circuncisão foi um sacramento do mosaicismo, contra o qual os apóstolos já lutavam. Por quê? Porque eles não viam nada de moral nisso. Era uma prática higiênica, uma prática de sanidade, uma prática de saúde, necessária àquela época de pouco conhecimento. Em relação à saúde, pouco medicamento, né, Teca? Então, isso é importante destacar. O que é material e o que tem que ser feito, claro, para a gente poder viver melhor, prolongar a vida do espírito no corpo, né, Antônio? E daquilo que é moral, que aquilo é divino, aquilo serve para o espírito, aquilo não se perde nunca. Eu vou lembrar aqui da mensagem do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, no item 5, quando ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reúne os feixes, em feixes o bem espaço no seio da humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então, aqui nós percebemos que com o retorno de Paulo estava nascendo a doutrina do cristianismo e ela estava sendo levada ao conhecimento de outros povos que eram politeístas, que tinham outros conhecimentos. E já começavam as discussões com a religião pré-estabelecida na época, que era do judaísmo. E aí, o Espírito de Verdade faz a mesma comparação com a chegada da doutrina espírita. Ele faz a mesma comparação, porque a necessidade é do conhecimento espiritual. Nós temos que compreender que somos espíritos que estamos vivendo uma experiência em um corpo. Não somos um corpo que tem um espírito, é o inverso. Nós somos os espíritos experimentando a vida no corpo. E essa vida no corpo, ela tem muitas informações que ainda estamos descobrindo. Imagina naquela época, que era uma das informações que tinha a circuncisão. Então, as discussões, elas sempre vão haver, mas nós temos que ter como princípio nessa doutrina religiosa que é o cristianismo, nós temos que ter como princípio o Espírito, nós temos que ter como princípio a crença, a fé em Deus, um Deus de amor que faz germinar as plantas, que faz movimentar as ondas. Isso é maravilhoso. É aí que nós temos que nos apegar a esse sentimento do amor, e que foi o que o Cristo sempre mostrou através da sua prática, quando ele esteve aqui conosco, nos orientando e trazendo essa mensagem divina, que até hoje tem controvérsias, tem discussões. E vai ter ainda por muito tempo. E ainda teremos por muito tempo, porque ainda não conseguimos aprender a amar. É porque, na verdade, né, Antônio, você colocou, eu acredito que a principal palavra-chave de toda a busca do espírito, seja na matéria, seja na parte espiritual, é a verdade. Quanto mais nós conhecemos a verdade, e aí ele, no texto do Cristo Consolador, ele diz que no plano espiritual que nós vamos ver essa verdade, vamos dizer assim, absoluta no sentido da nossa evolução, né? Mas que aqui vai ser difícil, né? Então, mas quanto mais verdade a gente tiver aqui, Teca, eu acho que facilita a nossa vida. Por quê? Porque a nossa busca de felicidade, ela está na capacidade ou na condição de quanto mais nós conhecermos o que nós estamos vivendo aqui. O sofrimento não é castigo, já ajuda muito o nosso trabalho aqui na Terra. Eu não estou sendo punido por algo que eu fiz em outra existência, mas estou sendo reeducado. Olha que beleza, né? E aí, em relação a esse tema, eu fui buscar no Evangelho
que é o nosso tratado de moral espírita, né? Moral cristã, né? E eu achei ali no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro escrito por Kardec, lançado em 1864, onde está todo o desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. E lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, eu achei um parágrafo muito interessante que está relacionado com o tema de hoje da circuncisão, que é ligado à saúde, que é ligado à melhoria da condição material. Diz assim, Kardec explicando a riqueza, olha só, como os textos eles estão amarrados. Kardec, no final do item que ele vai trabalhar da utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria, ele vai dizer assim, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Por quê? Porque à medida que melhora a parte material, ele melhora também espiritualmente e vice-versa. À medida que nós melhoramos espiritualmente, moralmente, eticamente, as relações melhoram e a vida que melhora. Olha que uma coisa está ligada a outra. O progresso se faz nas duas vertentes, né? E diz Kardec, cabe-lhe desobstruí-lo. Desobstruir quem? O planeta, né? O que é o planeta Terra? É a condição dos espíritos que aqui estão habitados. Se os espíritos são inferiores, então a condição dele é inferior. À medida que os espíritos vão melhorando, o planeta também vai melhorando a sua condição, né? Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo. É Kardec escrevendo, está aqui, sanear, saneamento. Saneamento. Então é melhoria das condições. Você tem um lugar ali que está ruim, está sujo, você vai melhorar, você vai criar uma condição. Tem um lugar que não está produzindo, eu sempre dou o exemplo aqui no programa, gente, da minha parte profissional, que é a agricultura. Olha o que era o cerrado há 20 anos atrás. Olha o que é hoje o cerrado nosso brasileiro, né? Era uma área, uma vegetação de caatinga, de árvores arbustivas baixas, solo pobre, infértil, pouca fertilidade. O que a pesquisa fez? O que a ciência fez? Transformou no celeiro do mundo. Olha só, o homem fez isso, claro que com a inspiração divina, né? E olha que Kardec segue, eu não vou ler todo o parágrafo, porque ele é longo, e olha assim, cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Então tá isso, olha como as coisas estão amarradas, pessoal. A gente vê um tema específico como a circuncisão, está relacionado com a parte moral, né? Da onde a gente tira que uma melhoria numa condição de saúde, a gente traz também para a parte moral. Nós passamos, né, Teca, recentemente por uma pandemia aí. Sim. Que mudou o modus viventes do mundo. Comportamento. Né? Quanta gente partiu, que já estava na fila, né? Já estava com o cartão de embarque e não sabia. Mas olha, gente, quanta melhoria trouxe nas relações, quantas famílias se fortaleceram, quantos grupos, né, mudaram o seu modo de trabalho para melhor em função de uma dificuldade, de uma calamidade, né, Teca? Sim, a gente vê, Miguel, até no Livro dos Espíritos, né, quando ele vai falar sobre a lei de destruição, né, que muitas vezes é necessário você modificar toda uma situação para o progresso, porque isso daí vai fazer o adiantamento moral das pessoas que tem que estar, que tem que ser visto e tem que ser sendo como causa primeira, né, a moral, porque a gente vê até no texto aqui de Kardec, de Kaibar, ele está falando da carta de Tiago, né, que é enorme e é lindo. Nossa, eu acho que Kaibar foi muito feliz na colocação dele aqui. Lógico que a gente não vai ler tudo, porque como o Miguel acabou de falar, são 3 páginas, né, é um texto muito longo e assim, mas é belíssimo o que ele fala, o que Tiago vai falar nessa carta, que ele está mandando nessa carta lá para os gentios, né? Exatamente por conta desse caso da circuncisão, que aconteceu, essa contenda ali por conta disso, e depois ele está falando, mas ele fala assim, em um determinado momento ele diz assim, olha, de que serve, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tiver obras, né? Então é a parte, é a moral. Não adianta eu ter uma fé, falar que eu tenho fé, mas ficar sentada na minha cadeira e não fazer nada. O que a fé pode fazer nesse caso? Ela é importante? Ela é importante, sim, mas ela tem que estar acompanhada de alguma coisa, que são as obras, né? As obras é que vai mostrar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu
estou aproveitando dessa fé, desse meu conhecimento todo, né? Sem ela não está. É um texto muito bonitinho que eu vou ler, e ele diz assim: acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e necessitarem de pão cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e saciai-vos, e não lhes derdes o que é necessário para o corpo, que lhes aproveita? Quer dizer, não adianta, se eu estou morrendo de fome, gente, se meu estômago está lá roncando de fome, você vem me trazer o evangelho, é importante, mas naquele momento eu não vou conseguir aproveitar a lição, porque o que está me doendo é o estômago. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o outro e ver que é necessário, às vezes, você cuidar da parte, é o que Moisés fazia aqui, ó, ele cuidava da parte, o saneamento do corpo, né, que era a limpeza, a higiene, e depois ele dava as instruções, os ensinamentos, e seguia um caminho que ele estava percorrendo. E aí ele continua: assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: tu tens fés e tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que texto mais bonito, e olha o que é que Tiago fala lá para os gentios. Então a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Eu tenho que ter fé, mas eu tenho que trabalhar por ela. Eu não posso ficar... Você observa como essa é produtivo para auxiliar o próximo, para servir ao outro, que é o exemplo de Jesus. Jesus, ele viveu servindo ao outro. Sim, é uma fé operante. Então, né? Isso é realmente cristianismo. E eu entendo assim, ó, a obra sua, ela tem que se adaptar àquela condição necessária. Você tem que mudar. E eu me lembrei de um caso muito interessante, na nossa casa espírita, lá no Fabiano de Cristo, né? O trabalho era à tarde, começava às 2h. Olha só que interessante. Então, a gente tinha o trabalho, tal, depois o pessoal ia para um lanche, as crianças iam para a evangelização e os adultos para a palestra, depois tinha o lanche, depois as sacolas, o pessoal levava as verduras, como em Cambé, né? Uhum. O que acontecia? O pessoal começou a notar que as crianças, elas ficavam impacientes na sala de aula, né? Ali nos grupos de evangelização. E as evangelizadoras entenderam pela sensibilidade que elas chegavam com fome. Diferentemente dos adultos, né? Porque o adulto sabe trabalhar melhor essas questões. Então, de vez todo mundo fazer o lanche no final dos trabalhos, começamos a fazer o seguinte: as crianças chegavam e iam direto para o lanche, os adultos iam para o salão. Então as crianças faziam o lanche, depois iam para as salas, o rendimento começou a ser maior, porque agora elas estavam saciadas, estavam tranquilas, né? Elas não estavam ansiosas esperando a hora do lanche no final do trabalho, né? E menina, olha que coisa, e foi uma dificuldade para mudar um padrão que existia do lanche todo mundo junto no final do trabalho para o lanche separado, né? Então, aliás, primeiro foi até as crianças fazendo o lanche nas salinhas, depois fazendo o lanche lá no refeitório à parte, né? Então, o que nos mostra do texto de hoje? Que a nossa fé, o nosso conhecimento, ele vai ter que estar sensível à necessidade daquela ocasião, daquele momento, daquela situação, daquele momento, das pessoas que estão ali, né? Então não adianta a gente querer colocar aquilo que a gente acha. Por isso que aí entra o grupo, a discussão de várias pessoas. Olha, eu penso assim, você pensa assado. O que é melhor a gente fazer? Como aquela moça do Momento Espírita. O que eu posso fazer para essa senhora para ajudá-la no que ela quer, né? E na verdade ela estava precisando, não de roupa, né? Era de um abraço. Então, várias situações na nossa vida, pessoal, vão nos demandar isso, né? O esforço de querer servir. E aí sim, aí eu acredito naquela expressão: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, que está no livro Nosso Lar, lá na obra de André Luiz, né? No final do livro. Então, a gente nunca vai estar pronto no sentido assim de terminado, já que nós estamos em progresso constante. Mas quando a nossa proposta é servir, aí sim, aí a gente está pronto e está receptivo a receber a influenciação espiritual para poder ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível. Vocês acham que a menina lá da loja, desde a hora que ela entrou, aquela senhora, que ela ficou olhando, né? Que ela pensou em dar um abraço nela? Não. A espiritualidade esperou ela chegar no momento de ela pedir ajuda. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Aí foi o momento que ela se abriu e aí a espiritualidade sugeriu, a intuiu, né? E deixa para ela todo o mérito da ação, né?
Que mérito ela teria se soubesse que foi uma outra entidade, um outro espírito, um parente próximo, o seu anjo da guarda, que deu aquela ideia. Então ela ficou feliz com ela mesma, né? Olha que interessante como são os espíritos superiores. Eles não intuem de alguma coisa, a gente faz e o mérito fica todo para nós. Eles nem entram como coautores num trabalho, seja até um trabalho profissional, pessoal. Quantos de nós já não chegou de manhã dormiu com um problema, acordou com a solução, né, Teca? Sim. Quem que deu essa solução? Quem que deu essa solução? O plano espiritual. E interessante é que esse nosso estudo, o próprio título, como você já sugeriu lá no início, as querelas, as contendas, existe uma contenda, uma querela que ela perdura até hoje, que as doutrinas religiosas, e isso que Terezinha trouxe aqui, essa passagem que ela falou da Carta Magna do Tiago, que ele diz assim, a fé sem obras é uma fé que é vazia. E aí nós vamos contextualizar com a mensagem de Paulo quando ele fala da graça. E aí os nossos irmãos dizem assim, que não é necessário fazer nada, que vem de graça. E a graça, meus queridos, a graça nesse momento que Paulo está trazendo, é a graça do amor de Deus para conosco. Não é que você precisa fazer algo para ser salvo, mas você faz algo para salvar o outro da dificuldade que ele está vivendo, porque é Deus agindo em nós, porque Deus não tem braços, Deus não tem pernas, e Ele se utiliza dos nossos braços e das nossas pernas para servir aqueles menores. Lembram de Jesus quando Ele diz, quando estiveres fazendo por aqueles pequenininhos aí na terra, é por mim que o fazes. É verdade, né? E não falta, né, Antônio, material de consulta, de estímulo, né? Nós temos, pessoal, todos os livros de Kardec, né? Olha o Chico, que legado que ele deixa para nós, né? Divaldo, que recentemente regressou ao plano espiritual também, mais de 200 títulos, o Chico com mais de 400, né? Nós temos aí também a Bíblia, né? Que é um material assim riquíssimo de informação, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora aqui nos Atos dos Apóstolos que a gente está estudando. Então a gente não pode depois alegar desconhecimento, porque material tem, e estamos falando só do material assim impresso, né? Fora o que nos vem pela intuição, né, Teca? Sim. Pela comunicação que os Espíritos têm conosco diariamente. Nossa, constante, são eles que nos dirigem, né? Nós falávamos isso ontem no trabalho à tarde lá, são eles que nos dirigem, então eles estão sempre nos intuindo, eles estão sempre nos mostrando, estão sempre mostrando o caminho, né? Às vezes a gente é meio descuidado e não presta atenção. Eu recentemente estava conversando com a nossa presidente, né, com a Nana lá no centro, e estava falando das intuições, né, que os nossos anjos guardiões, eles estão sempre nos intuindo, sempre nos falando. Eu falei assim, mas o meu, eu acho que ele anda meio um pouquinho distraído, porque ele não fala muito certo comigo, né? Ele tinha que ser um pouquinho mais claro quando ele vai me advertir de alguma coisa. Eu falo assim, o meu anjo da guarda tem que ser um pouquinho mais claro, porque eu estou muito lerda aqui com as minhas ideias, não estou conseguindo captar. Então, às vezes, o que acontece, gente, é isso, a gente não consegue captar muito bem o que eles estão, mas eles nunca nos deixam só. Nunca nos deixa desamparado. É verdade, quando não nos trazem o trabalho, né, Teca? Mas isso é um assunto para outra hora. Para outra hora. Tem hora que o trabalho vem até a nossa porta, Sim. né? Com um familiar, às vezes uma criança, uma sobrinha. Não tem como fugir, né, Teca? Tá aí, pessoal, vamos passar por Reflexão Espírita hoje. Eu já convido vocês para não só ouvirem hoje com atenção, mas também domingo seguinte. Por quê? Porque o Zé Antônio dividiu o tema de hoje, atmosfera espiritual, em duas partes. Então hoje vão ser 10 minutos e mais 10 na semana que vem. Amigos, vamos falar hoje um pouco sobre as vibrações, sobre as energias, sobre a atmosfera espiritual que nós podemos muito bem estudar nas obras espíritas quando abordamos o capítulo sobre o perispírito que em várias obras espíritas contém. Tanto no Livro dos Espíritos, como na Gênese, Obras Póstumas, nosso Livro dos Médiuns, quase todas as obras, se não todas, abordam a questão do perispírito, das suas propriedades. E uma das características do perispírito é essa flexibilidade, essa expansibilidade,
essa possibilidade de irradiar em torno de cada criatura sua própria atmosfera, e é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a atmosfera espiritual, a atmosfera individual, a atmosfera coletiva, a atmosfera de um lar. Essa atmosfera, por se tratar de uma somatória de energias da alma, da mente, nós podemos chamá-la de psicosfera. Então essa psicosfera individual, essa psicosfera coletiva, essa psicosfera de uma reunião qualquer, toda ela tem a característica da mente das criaturas que ali estejam. Quem nos ensina bem, quem nos mostra bem essas características é André Luiz. Hoje nós vamos abordar a obra Missionários da Luz, pegar algumas páginas, algum texto, algumas citações de André Luiz, para que vocês observem como tudo é energia nas nossas vidas de espírito encarnado. Então, nesse livro Missionários da Luz, ele no capítulo 1, ele está acompanhando o Alexandre, que é o seu orientador, a uma casa espírita, um núcleo espírita, onde está havendo uma reunião. Estão ali 18 pessoas sentadas em torno de uma mesa, muitos desencarnados em serviço, muitos desencarnados que foram trazidos para serem assistidos, para serem atendidos em condição de enfermidade. Não tinha mais presentes encarnados, era uma reunião mediúnica, uma reunião espiritual. E diz André Luiz, quando ele olha aquelas 18 pessoas sentadas assim, ele diz assim: era belo sentir-lhes a vibração particular. Ele está falando de cada uma daquelas 18 pessoas que estão em torno da mesa. Ele diz assim: cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Ele está descrevendo as energias que se iluminam nas pessoas que estão ali meditando, que estão ali em concentração, que estão em oração, preparando-se para um trabalho cristão. Esses raios, diz André Luiz, confundiam-se à distância de aproximadamente 60 centímetros de cada corpo físico e estabeleciam uma corrente de força. O que André Luiz está nos dizendo? Ele está dizendo que aquela energia que cada um emitia se afastava de cada um e se reunia às energias dos outros, formando uma corrente de energia. Gente, isso nos remete a Jesus, quando ele diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no nome deles, eu estarei no meio deles, perdão. De que Jesus está falando? Da força do Espírito quando está unido. Quando nós nos unimos numa prece, numa oração, num trabalho cristão, nós criamos um campo de energia, e esse campo de energia favorece a presença do Cristo nas nossas vidas. Isso é muito importante. E aí o André Luiz vai prosseguir, quando ele vai falar da atmosfera espiritual, quando ele sai daquele lugar. Então é interessante para nós, na reflexão de hoje, observarmos a atmosfera de cada indivíduo, o psiquismo de cada um. Então pensemos assim: conforme o nosso estado mental, nós vamos irradiar uma energia compatível com aquele estado mental. Então, se estamos tristes, deprimidos, angustiados, as energias que nós irradiaremos serão densas, serão energias pesadas, que farão mal a nós mesmos em primeiro lugar. Se nós estivermos otimistas, alegres, eufóricos, nós irradiaremos uma outra energia que poderá também não nos fazer bem se a euforia for em demasia, porque tudo que é em excesso não faz bem. Então as energias vão dar essa atmosfera pessoal e vão se responsabilizar pela bagagem de onde quer que nós estejamos. Fiquemos então no raciocínio do indivíduo, antes de sair da reunião que está lá, André Luiz. Vamos pensar em nós como indivíduo. Vocês já pensaram na possibilidade de sentir, quando a gente entra, por exemplo, num ambiente público, você sente-se ao lado de uma pessoa que você não conhece, com quem você não está conversando, e no entanto você sente que a presença daquela pessoa ou te incomoda ou te faz muito bem. Vocês já perceberam isso? Em silêncio, sem estar conversando. Quantas vezes sentamos ao lado de pessoas cujas presenças nos fizeram bem? Falou: nossa, a presença daquela pessoa fazia bem para a gente. Por quê? Por causa dessa atmosfera espiritual dessa pessoa, que é a somatória das conquistas dessa pessoa naquela existência.
naquele estágio da vida, naquele momento da sua vida. Uma pessoa que pensa o bem, que vive o bem, que pratica o bem, que se alimenta do bem, é uma pessoa que só irradia coisas boas. Onde quer que ela esteja, ela sempre vai estar doando de si, ou melhor. Vamos mantermos nessa reflexão de hoje falando do indivíduo, porque nós temos muitas possibilidades, porque nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Quando nós vamos para um lugar onde vão várias pessoas se encontrar, uma reunião familiar, nós vamos levar a nossa atmosfera espiritual. Então é importante que a caridade comece por aí. Como que eu vou? Mal-humorado, bem-humorado? Eu vou alegre, vou triste, vou preocupado, vou esperançoso. Então a forma como a gente vai estar, ela vai dar o tom do momento. Mas a somatória do que nós somos durante a nossa vida toda vai dar o tom concreto da nossa existência. Então nós vamos ter duas energias, uma construída durante os anos da nossa vida na existência e a outra que é a do momento, que é mais maleável, que é flexível, que é aquela que volúvel, que é aquela que altera conforme o psiquismo de cada um. Por isso a importância para cada indivíduo do exercício de elevar os pensamentos. Então quando a doutrina espírita veio através dos espíritos superiores, nos propor que nós oremos, que nós meditemos, que nós busquemos leituras edificantes, programações edificantes, ela está sugerindo que a gente exercite, mantermos em vibrações dentro de nós, aprendamos a criar vibrações melhores, para podermos respirar num clima melhor, aprendermos a nos adaptar numa energia melhor. Então há pessoas que se adaptam tão facilmente em ambientes densos, negativos, que eles não sabem o que é uma energia superior. Mas a partir do momento que a gente começa a evoluir, a gente começa a sofrer a densidade das vibrações inferiores. Reflete nessa sentença que excelsa verdade cerra. Quanto mais perto do céu, mais sofre o homem na terra. Isso é uma mensagenzinha de Euríclides Formiga, um grande poeta aqui do Brasil, nordestino, que através de Carlos Bacelli escreve essa mensagem. Reflete nessa sentença que excelsa verdade cerra. Quanto mais perto do céu, mais sofre o homem na terra. Por quê? Quanto mais você aprende a elevar seus sentimentos, seus pensamentos, suas vibrações, mais você passa a se alimentar das energias boas, mais fica difícil viver diante das energias densas. Mas como que nós fazemos? Fazemos como cristão. Quando a gente está vestido e entra no lugar de pobreza, a gente não vai sofrer a pobreza, a gente vai ajudar a pobreza. Quando a gente entra no lugar de vibrações densas, a gente não vai sofrer aquilo, a gente vai doar energias superiores. É assim que o cristão deve se portar. Hoje nós vamos ficar com essa reflexão da atmosfera espiritual. Na próximo programa nós vamos sair da casa espírita onde estava André Luiz e vamos adentrar um lar. E vamos ver o que nós podemos aprender com André Luiz sobre as vibrações e a atmosfera espiritual dentro de um lar humano. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, pessoal, que estudo bacana que o Zé Antônio está nos trazendo, e vamos nos preparar para a semana que vem. E fica a dica, né, de um material muito importante. Eu só queria esclarecer, que já estamos caminhando para o final. Quando ele fala de perispírito, para o espírita essa palavra é muito comum. Por quê? Porque é o nosso corpo espiritual. Segundo o Espiritismo, nós somos constituídos de 3 elementos. O espírito, que é a nossa essência divina, a centelha divina. O corpo físico, que é necessário para a manifestação aqui na Terra. E entre o corpo físico e o espírito precisa produzir um intermediário para poder produzir o corpo físico ou ter ligação com o corpo físico. E por isso tem o corpo espiritual, que no Espiritismo é o perispírito, né? Ele fica em volta do espírito, da centelha divina, ligado à centelha divina, mas também ligado ao corpo físico, né? Então nós somos uma tríade: espírito, corpo espiritual ou perispírito e corpo físico ou material, né? Ele falou bem no comecinho disso, e esse livro do Chico, Missionário da Luz, vai tratar desse assunto, é muito bacana, fica a recomendação. E a gente vai ver ali, né, Teca, Antônio, vários termos ligados à matéria, né? Quando ele fala em energia, raio, corrente de força, isso é
uma coisa mais materializada. Enquanto que Kardec vai usar outros termos que ele também usa, vibração, fluido, né? E fica a recomendação aqui de que quem quiser se preparar para a segunda parte desse título, Atmosfera Espiritual, vai lá na Gênese, capítulo 14, da segunda parte, que trata dos fluidos, que vai entender muito tudo isso que o Zé Antônio falou hoje e vai encerrar com um exemplo prático, provavelmente, no próximo programa, né, Teca? Com certeza. A gente vai nos despedindo aqui já, porque nós já estouramos, né? Vamos estourar o nosso tempo aqui, mas eu gostaria de deixar aqui para vocês sobre o tema de hoje, né, das querelas, que Paulo, né, em Timóteo, no segunda carta ao Timóteo, ele diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, né? E Kardec vem reforçar isso daí lá na introdução da Revista Espírita, acho que de 1958, quando ele vai dizer assim, ó: discutiremos, mas não disputaremos. Então, gente, vamos começar sempre discutir ou contender ou fazer as nossas querelas no campo da matéria, do campo espiritual, e não na briga, né? Uma boa semana a vocês, que Deus abençoe. Muita paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Bom domingo a todos. Um bom domingo e uma ótima semana a todos, e até o próximo encontro. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.